a diferença entre o reino de Deus e o reino dos cielos. O reino de Deus são aqueles que nascem de novo, por meio do bautismo em las águas, bautismo de arrependimento, que incluso toda esta semana, desde domingo passado, hemos realizado o bautismo em las águas, depois de cada reunião, onde não se cobra nada, onde há instrução bíblica de purificação del alma por remissão de pecados, pero que demanda de cada arrependimento. O bautismo só é eficaz se há por parte do pecador arrependimento. Não importa que pecado haja cometido a la persona. Se ella perdona quem lhe ofendeu e perdona-se a si mesmo, Jesus também o perdona. Então, esta persona, quando nasce de novo, é decir, a velha vida, o coração rancoroso, soberbo, materialista, ingrato, promíscuo, idólatra, com fé em coisas ou tradições, ou hechiceria, mágia, ou violência, maldade. Quando uno sepulta a velha vida, é decir, reconhecendo seus pecados e não mais praticando os mesmos, é isto que prova que uno se arrependeu. Quando uno já não sigue na prática de los pecados que cometia por ignorância, ou por desobediência, ou por fanatismo, ou por religiosidade, ou hipocrisia, ou maldade, ou egoísmo, e a lista sigue. Então, eu pruebo que me arrependi, não mais praticando o que antes praticava. Esta pessoa passa a ser agora cidadão do reino del reino de Deus. E as características do cidadão do reino de Deus são visíveis. Se antes era mentiroso, agora verdadeiro. Se antes era violento, agora pacífico. Se antes era corrupto, hoje é justo. O cidadão do reino de Deus, ele sigue neste mundo. Ele hace parte da igreja espiritual. É decir, ele hace parte, não é de uma instituição. Quando o bispo, se eu me bautizo, se eu sou bautizado nas águas da Universal, eu terei que ser membro da Universal? Não, nós da Universal ensinamos a palavra e praticamos a palavra. Se você vai seguir na igreja ou não, isso é uma decisão personal sua. Mas uma coisa eu lhe digo, siga os passos de Jesus, como disse as Escrituras Sagradas, porque você foi bautizado para seguir a Jesus, e não a um obispo, e não a um pastor, e não a uma igreja, e não a uma religião. Jesus veio trazer vida, e ele deixou claro, para que tenhas vida, tendrás que seguir a mim, dijo ele. El que me sigue. Eu creio em Jesus, que maravilha, Deus é lindo, ele morreu por mim, é verdade, e ressuscitou. E quer ir contigo, andar contigo, pelas condições que sigas a Ele. Então, quando eu sigo a Jesus, eu me hago membro da igreja espiritual de Jesus, que é invisível a los olhos físicos. Não é a instituição, a igreja universal, é a igreja de Jesus, que está agora vestida de branco. É decir, nada mais lhe acusa. O que significa? Vestidos de blancos, por exemplo, você me vê a horas, eu estou vestido, você está com sua roupa, eu estou com a minha, verdade? Pero no mundo espiritual, agora aqui, há pessoas que estão vestidas de branco e outras aún não. Quem são os que estão vestidos de branco? Delante de Deus, os que foram bautizados por arrependimento, sepultaram a velha vida, não são perfeitos, pero não vivem em pecado, não são desobedientes, aprendem com seus erros, porque são sábios, e aún mais sábios, aprende com os errores de los demás. Ao invés de juzgar a los demás, ele se auto-juzga. Me explico? E existem aqueles que já estão no reino de los cielos, que quando morreram, vestidos de branco, é decir, puros, heredaram a vida eterna, iniciaram a vida eterna. O reino de los cielos não é aqui. É allá, depois da morte. Você empieza a desfrutar do reino de los cielos quando você dá seu último suspiro, ou quando Jesus venga nos buscar, como ele prometeu em sua palavra que ele o hará. E isto pode passar a qualquer instante. Assim que eu tenho que estar listo para morir,
tenho que estar listo para ser arrebatado se Jesus vuelve hoje, agora. É decir, eu tenho que estar sempre com minha consciência em paz, tranquilo. Não posso ter nada me acusando, porque se minha consciência me acusa, é porque eu necessito de reconciliação espiritual, eu necessito de purificação. Antigamente, as lâmpadas de barro, elas necessitavam ser lavadas periodicamente, por várias razões, porque quando se não lavava a lâmpada de barro, que se ponia aceite para se poder alumbrar a casa, as lamparinas, se disse, verdade? Então se hacía muito humo, a llama era muito pequena, então primeiro tinha que se lavar a lâmpada. Se secava, obviamente, e se ponia aceite fresco, e assim a llama permanecia por mais tempo encendida, não se hacía muito humo. É decir, se economizava e aún permanecia com mais luz e não se hacía muito humo. Isso se passa, nós outros somos aquela lâmpada. Todos nós outros somos como uma lâmpada de barro. O ser humano foi hecho del polvo, que necessitamos ser lavados internamente, que simboliza o bautismo, as águas. E o aceite, temos que ser llenos del aceite, que é o Espírito Santo, e o fuego, que é a fé. La fé de muita gente que se apagou, que você conhece, que se diziam de Deus e que hoje são piores que os incrédulos, fazem coisas piores que muitos que nunca conheceram a verdade, é porque não foram na lâmpada lavada. Ou se foram lavados, não foram. Por favor, senhoras, ajudem-me, já que os senhores não querem. Llenas de aceite, é o Espírito Santo. Em la universal, que é o que mais falamos. Qual é a palavra? Você já se deu conta? Qual é a palavra que mais se habla na universal? Espírito Santo. Porque sem ele, sua fé vai apagar. Sua fé, tarde ou temprano, não vai deixar de existir. Apagar é dizer, vai se quedar inoperante. Você já não vai ter mais disposição para usá-la. Ayunar, meditar, buscar, evangelizar, dar, sacrificar, adorar, alabar, perdonar, se apaga. E Jesus habla sobre isso, está aí. Palavra, isso que estou falando é com base bíblica. E, consequentemente, uno não estando alumbrado, as tinieblas lo abarca. E é o que hemos visto, as tinieblas deste mundo abarcando a muitos, porque falta o aceite, falta aí o Espírito Santo. Veja, por favor, versículo 1, capítulo 25 do Evangelho de São Mateus. Leu? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. E 5 de ellas eram insensatas e 5 prudentes. Então, paremos aqui. Jesus habla del reino de los cielos, hablando de vírgenes, personas que haviam conhecido a verdade, se liberaram, se converteram. E ele habla de las prudentes e de las necias, é decir, de las sábias que edificaram sua vida sobre a roca, escutaram e praticaram, escutaram e praticaram, escutaram e praticaram. Estes são os sábios. Não são aqueles que escutam, aprendem e não praticam. Não, não basta saber, entender ou ensinar. Eu tenho que praticar. O que me hace sábio não é ser obispo. Não é ser esposo, não é ser padre, não é ser homem. O que me hace sábio a los ojos de Deus é praticar suas enseñanças, porque quando eu lo hago, eu edifico minha vida espiritual sobre a roca. Pois bem, e las locas, insensatos, loucos, pessoas que não pensam em las consequências. É como aquela pessoa inconsequente que se endeuda, depois eu pago. E aí já está endeudado. Ele prudente, ele sabe aquele não, eu vou juntar e depois eu compro à vista, ao contado. Um exemplo. Que vai tardar? Sim, mas não vou morrer. Vês? Sábio pensa, usa a cabeça, a razão. Ele insensato, ele se deixa levar por ele coração. Aquele outro tem e eu não. Eu quero. Aí vai, por todo e por nada, vai querer alcançar seus objetivos personais e acaba danhando a si mesmo e a outros.
ele sigue falando, dizendo: pero las insensatas, ao tomar suas lâmparas, não tomaram aceite consigo, pero las prudentes tomaram aceite em frascos junto a suas lâmparas. Então, Jesus separou. Em outras palavras, no mundo existem dois tipos de pessoas. Existem os sensatos e os insensatos. A que grupo harei parte? Cada um decide por si. A igreja não decide, minha esposa não decide por mim, minha esposa não pode decidir crer por mim, amar a Jesus por mim, servir a Jesus por mim, cuidar de minha alma por mim. Sou eu que tenho que cuidar por mim. Ela pode, deve orar e bendecir e ser um exemplo e me ajudar a hacerlo, pero ela não pode hacerlo por mim. É como, quem pode dormir por ti? Quem pode comer por ti? Quem pode atender suas necessidades fisiológicas por ti e por mim? Nadie. É algo muito íntimo. Assim também é a vida espiritual. Assim também é a salvação. E é o que Jesus está falando. Eram vírgenes, pero as insensatas não levaram aceite. É decir, não priorizaram o bautismo com o Espírito Santo. Priorizaram coisas. Conheciam a verdade. Eram pessoas de Deus. Pero porque não priorizaram o aceite, é decir, de reserva, o bautismo com o Espírito Santo, como as prudentes lo hicieron, que además de la lámpara, levavam aceite e aceite de reserva. Dice aí o que passou. Por favor, versículo 5. Al tardar-se el novio, a todas les dio sueño e se dormiram. ¿Ves? Tanto os que são bautizados, como os que não são bautizados com o Espírito Santo, passamos por momentos difíceis. E nós outros, às vezes, nos cansamos, entre comillas. Não desanimamos. Escute, uma coisa é desanimar, outra coisa é cansar. Se cansaram e se dormiram. Há momentos difíceis em que, às vezes, se equivoca e pensa e habla e hace ou deixa de fazer o que deveria, pero isso não lhe condena. Se você despierta e tem o aceite de reserva, tem vida com Deus. Aceite de reserva, por exemplo, apenas para ilustrar, puedo? A pessoa que tem aceite de reserva é aquela que ora, medita na palavra, tem vida com Deus independentemente da igreja. Um exemplo. Tudo o que hacemos na igreja é importante, incluso é bíblico, que não devemos parar de congregar-nos. Pero você tem que entender, quem é prudente, tem aceite de reserva, habla com o Espírito Santo. Não só quando está na igreja, não está na caixa, no transporte público, no trabalho, na universidade. Quem tem aceite de reserva, medita na palavra de Deus, nos buenos e malos momentos. É decir, tem vida com Deus. Os insensatos são aqueles que só o têm quando estão actuando ou usando a fé de maneira coletiva, que é bíblico, que devemos hacerlo, pero ojo, você não pode se apoiar na oração coletiva, na búsqueda coletiva, na meditação coletiva. Agora, por exemplo, estamos meditando, buscando, alabando a Deus, orando de maneira individual? Não, coletiva. Coletiva. É importante? Sim. Tem seu papel? Sim. Mas você não pode depender disto. Imagine-se que está amarrado, em nome de Jesus não vai passar, pero surge uma segunda pandemia. Quantas pessoas, se vocês não sabem, antes da pandemia, eram membros da igreja? Miles de pessoas, pero vindo a pandemia, se acomodaram, se apagaram, a llama se apagou. Quizá você conozca alguém assim, tristemente. Que lhes faltou? Conhecimento, testemunhos, bons exemplos, trabalho? Não, lhe faltou algo que só uno pode buscar por uno mesmo, que se chama Espírito Santo. E é isto que Jesus está falando. Não culpa ao pastor, à igreja, a outra pessoa que não quis buscar. Mire a você, disse ele. Porque há momentos que se tarda. Parece que Jesus está tardando, não me contestou. Jesus não volveu a para buscar-me, pero estou listo para ir a seu encontro. Porque para morir, basta estar vivo. E eu já lhes dije, toda semana muere alguém em nossa igreja que vai para, uns vão para o reino dos céus. Assim creemos, por el testemunho que deixaram. Outros nos quedamos
será que foi? Será que não foi? Pero Deus não vai cobrar de mim. La verdade estou falando. Apesar que muita gente não lhe gostou e não lhe gusta da maneira em que hablamos, lhe ajudando a ubicar-se. Ubique-se. Porque é feio que um cristiano não se ubique. Ponga-se em seu lugar. Ponga-se. Eu tenho que saber meu lugar. Você tem que saber o sujo. Porque nós outros não vamos dar conta das obras de los demás. Vamos dar conta, está escrito, cada um de suas próprias palavras e de suas próprias obras. Eu sei que este evangelho sacrificial e desta maneira que hablo não lhe gusta muita gente, pero paciência é a verdade que tem que ser dita e que os humildes aceptem e pratiquem e sejam llenos do Espírito Santo, como digo Jesus, que disse, pero à meia-noite se ouviu um clamor. Aqui está o novio, salid a recebê-lo. Então, todas aquelas vírgenes se levantaram e arreglaram suas lâmparas. Mira, o interior, o coração. E as insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagam. Pero as prudentes responderam dizendo, não, leia em voz alta, por favor, não seja que não haja suficiente para vosotras e para nós. Para nosotros y para vosotros. Id más bien a los que vendem e comprad para vosotros. É uma parábola. Ele está dizendo, hagam o que vocês deveriam haver hecho. Sacrifiquem, entreguem, busquem. Assim como buscamos por nós outros, vocês têm que buscar por vosotros. Em outras palavras, a búsqueda é personal. Chegou o momento del novio, llevar a novia, pero as vírgenes prudentes se foram, pero las necias não. Las loucas, e mientras ellas iban a comprar, es decir, foram correr atrás del prejuízo, vino el novio e las que estavam preparadas entraram com ele en el banquete de bodas e se cerrou la puerta. La puerta vai se cerrar. Quando a pessoa muere, se cerrou. Já não há mais volta atrás. Quando Jesus vuelva para buscar-nos, cerrou a porta. Já não vai haver mais outra oportunidade. Assim que temos que pôr toda a força agora e no que realmente importa. Depois vieram também as outras vírgenes dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Pero respondendo ele dijo, em verdade, os digo que não os conosco. ¿Ves? A pessoa que não recebe o Espírito Santo, ela paga. E ela se vuelve desconhecida. Triste, verdade? O mundo, a sociedade, os espíritos malignos estão trabalhando com força para que as pessoas se vuelvan desconhecidas de Deus. Deus conhece a todos, pero desconhecer no sentido de, sem o Espírito Santo, a pessoa, aunque tenha conhecimento, aunque seja virgem, aunque tenha a lâmpada, pero se falta o aceite. E o principal é a salvação, é a certeza de eu sou cidadão do reino de Deus, diga, e heredero do reino de los cielos. É isto. Se quer heredar o reino de los cielos, seja cidadão no reino de Deus. Para completar, ¿puedo ler? Diga aí, por favor, leia palavras de Jesus. Velad, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Velad, não sabemos quando partiremos ou quando Jesus virá por nós outros. Como o Messias prometeu arrebatar sua noiva para que reinemos com ele. E ele vai cumprir. Assim como ele cumpriu com as profecias de los profetas que antecediam a sua venida como Messias, e ele se hizo o Salvador, assim também ele volverá como el novio para arrebatar a sua igreja.